Vamos falar agora de soja, que soja trouxe números também bem abaixo dos apresentados em relação ao Departamento de Agricultura norte-americano no começo desse mês, e é isso que mudou e mudou bastante o mercado. Veja conosco agora como que ficaram os dados para a soja, de acordo com o Profarm. Em produção, 111.870.000 toneladas estimada, bem abaixo dos mais de 114 milhões do Departamento de Agricultura norte-americano, assim como a produtividade. Produtividade em 55,66 sacas por hectare. Aqui a gente já traz o número convertido para dados que são mais claros para o produtor brasileiro. Para você ter uma ideia, o Departamento de Agricultura norte-americano trouxe acima de 57 sacas por hectare no começo do mês de agosto. Olha, e para falar a respeito dos efeitos destes números, impactos que já vemos hoje em relação ao mercado, e se é só eles que estão influenciando as posições negociadas agora, nós vamos conversar ao vivo pela internet neste momento com o Ronaldo, ele que é Ronaldo Fernandes da Royal Rural, que participa conosco nesta tarde de segunda-feira, para falar um pouco a respeito desses números. Ronaldo, nós temos aí alguns números que foram apresentados, interessantes do ponto de vista de mercado, porque são abaixo daqueles do Departamento de Agricultura norte-americano. Só isso nos trouxe um ambiente de negociação melhor em Chicago, Ronaldo? Como é que você avalia esse momento em que a safra norte-americana começa a ter uma cara mais definida? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar aqui de novo. Olha, o grande peso, sem sombra de dúvida, é esse corte da Profarm em relação aos números do USDA. A gente está falando em quase 3 milhões de toneladas de produção a menos do que o USDA tinha apresentado no último relatório. Para o milho, quase 4 milhões de toneladas a menos. A Profarmer, ela é uma agência muito respeitada, então o mercado dá muita credibilidade. Então sempre fica acompanhando muito ansioso na hora de divulgar esses números. Só que uma coisa é a Profarmer, que tem grande respeito, que o mercado admira, o mercado considera. Outra coisa é o USDA. A gente costuma brincar que agora é briga de dois gigantes de campo, porque a Profarmer tem um baita time correndo o campo, mas o USDA, ou nosso USDA, como a gente chama aqui no Brasil, também tem um baita time correndo o campo para medir a qualidade e a produção das lavouras. Nós aqui acreditamos que no dia 12 de setembro deve sim haver mais algum corte, mas eu tenho as minhas ressalvas, acho que o USDA não vai cortar tanto quanto se aproximou a produção do Profarm. Já aconteceu antes do Profarm, já aconteceu as duas situações, do USDA em setembro vinha exatamente com o número do Profarm, e já aconteceu do USDA ignorar a Profarm e lançar seus próprios números. Nesse ano agora, o que nós acreditamos que o mais provável é que haja corte, mas que não seja um corte tão severo como o Profarm está colocando. O que é esse corte tão severo? Quase 3 milhões de toneladas para soja a menos, quase 4 milhões de toneladas de milho a menos. Então, eles devem reduzir, e é o que o mercado está precificando hoje. Então, é importante sempre deixar isso em atenção. O mercado já está precificando, o mercado já está adiantando. Se chegar lá no dia 12 de setembro, o corte vier em linha, não tem tanto espaço para mais alta. Agora, se o corte não for nessa proporção que o Profarmer apresentou para a gente na sexta-feira, aí devolve todo esse movimento de alta. O comentário do César Guimarães, de Sorriso, Mato Grosso, e ele está dizendo o seguinte, que ele sempre gosta das suas participações, porque fala do mercado de uma maneira muito tranquila. E ele coloca aqui uma questão a respeito de quem acerta mais. Ronaldo, vou aqui reformular essa pergunta, vou colocar da seguinte forma: Profarm costuma acertar, porque é uma pesquisa de campo, né? Pesquisa de campo ela é diferente, ela tem um diferencial fatorial muito importante. O Profarm costuma acertar, e como que fica essa relação com os números do Departamento de Agricultura norte-americano em relação aos acertos? É uma boa pergunta, é uma ótima pergunta. Eu acredito que sim, que o Profarmer costuma acertar, bastante assertivo, imparcial, só que uma coisa é o que o mercado vai considerar, o dado do Profarmer ou o dado do USDA. A gente tem um prazo para considerar o Profarmer, que é de agora até 12 de setembro. Chegar lá 12 de setembro, o mercado vai ignorar o Profarmer, vai esquecer o que ele falou e vai começar a seguir o USDA. Então, ele é muito relevante, mas num período muito curto. Até alguém pode falar, mas que bobagem o Ronaldo está falando, Profarm é extremamente importante.
só que o SDA já teve histórico de ignorar. Então, eu acredito que o Profarma é extremamente assertivo, extremamente imparcial. Eu apostaria realmente mais nos cortes do Profarma, mas o SDA é o que vai pesar e é o que vai direcionar os preços do mercado dali para frente. Uma coisa importante, Fabiano, para a gente pontuar. O mercado de soja, o de milho também, ele vai passar agora algumas fases, que é a gente está vivendo o período mais turbulento dos preços de soja e de milho, que são os períodos de solucionar as dúvidas do mercado. A gente tinha dúvida climática, a gente tinha dúvida diária, a gente tinha dúvida de produtividade. Então, essas dúvidas, a gente está na etapa de ir sanando elas. Então, o que vai tumultuar o mercado de agora para frente? A gente tem dia 12, relatório de produtividade, de produção, de oferta e demanda do FDA. Dia 12 de setembro, bota um ponto final nesse número do ProFarmer, se ele vai vir em linha ou não. Importante sempre lembrar que o FDA é muito conservador, não gosta de fazer corte de produção, e quando corta a produção, corta a demanda também, então ele gosta de equilibrar sempre essas pontas. Dia 12, relatório de oferta e demanda do FDA. Dia 20, a gente tem a reunião do Fed para decidir taxa de juros dos Estados Unidos. Se a taxa de juros lá volta a subir, a gente tem soja caindo em Chicago e dólar subindo. Então tem dia 12, USDA, dia 20, Fed. Setembro, para o próximo mês agora, outubro, setembro, a gente tem início da colheita americana com início do plantio do Brasil, tudo acontecendo ao mesmo tempo. O clima volta a ser muito importante. E, acima de tudo, a demanda chinesa. Então, a China, ela está dando sinais de que quer aumentar o seu consumo. Ela vai tentando ali jogar algumas políticas. Ora o mercado acredita, ora desacredita. Mas é importante lembrar, do seu consumo dessa temporada, a China falta comprar só 30 milhões de toneladas, um pouco menos. Então, de onde ela vai comprar esse restante de 30 milhões de toneladas que falta para fechar essa temporada? Ela vai trazer essa soja do Brasil ou ela vai trazer essa soja dos Estados Unidos, que está na bica da colheita? Então, muitos fatores agora entram para tumultuar o mercado, pelo menos até o início da colheita americana. Então, dia 12, dia 20, são dias da gente ficar bastante atento, que pode ter oscilação muito forte nos preços. Ronaldo, temos agora mais 1 minuto e meio, só uma última pergunta. Olha só, falando a respeito disso que a gente pontuou agora, que você trouxe aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi, em relação ao que vem acontecendo, principalmente em relação a câmbio, porque toda essa questão colocada é como que o produtor brasileiro é influenciado, o preço fechado, para ele travar seus negócios. E falar em China, a China apresentou algumas medidas que mexeram com o mercado de câmbio, ou pelo menos haviam mexido de maneira a fazer com que o real se valorizasse mais uma vez frente ao dólar. Como é que todo esse cenário impacta para as vendas e competitividade da soja brasileira? As políticas da China, Fabiano, elas tendem a dizer para nós se vão funcionar ou não a longo prazo. Porque olha só, para você sair de uma deflação não vai ser da noite para o dia. E o mercado precisa ver na prática. Então, para você ter uma ideia, é no mínimo um mês para a gente saber se uma política de estímulo vai dar certo ou não, porque a gente tem que esperar a próxima divulgação do mês que vem, da inflação, do PMI, de algum outro indicador do mercado. Então, a China, eu acredito que ela vai vir causar momentos pontuais. Depois o mercado volta para a tendência, até entender a China no cenário de longo prazo. Para o câmbio, eu tenho receio, porque agora a gente está dividido em blocos. A Europa está num bloco, os Estados Unidos no outro e a América Latina está no outro bloco. O que são esses blocos? A Europa precisa subir juros, os Estados Unidos não está claro se vai subir ou se vai parar, e a América Latina, Brasil, Equador, Chile, Uruguai, já começou a baixar juros. A América Latina baixando juros, Estados Unidos subindo juros, é alta para o dólar. Só que não é isso que o mercado acredita. O mercado acredita que os Estados Unidos não sobe mais juros. Se os Estados Unidos para de subir juros e começa a falar em queda de juros lá para frente, aí o dólar ele não vai despencar, mas ele pelo menos se estabiliza. Nós aqui acreditamos que o dólar tem um teto de 5, dificilmente ele consegue romper, já tentou e não conseguiu romper esse teto, mas não vai despencar de 4,80, deve ficar dentro desse canal. O que pode fazer o dólar passar dos R$ 5? Dia 20 de setembro agora, o Fed, o Banco Central Americano, dizer, nós vamos subir juros mais uma vez. Aí o dólar ganha força para superar os 5. Acho difícil, mas é cabeça de juiz. É quase impossível se antecipar. Hoje o mercado está acreditando que não sobe, mas a gente vai ter que esperar até dia 20 de setembro para descobrir isso.